O bom pastor, a figura do bom pastor para nós, e nós vimos isso hoje, ouvimos em todas as leituras, é a figura daquele que nunca abandona, que está sempre pronto para cuidar, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o bom pastor, Jesus. E de fato ele deu a vida, amou até as últimas consequências, deu a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, e é Ele mesmo quem diz: conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ao assumir, Bruno, o presbiterato, você continua a viver o seu batismo, mas agora com esse ministério ordenado. Você já é diácono, mas agora será ordenado presbítero, padre, sacerdote da igreja, para servir o povo. Ser padre não é um título de honra. Ser padre não é ser mais do que nenhum cristão, é ser um cristão que foi chamado para um ministério específico, ordenado, para servir os seus irmãos, para servir o povo de Deus, para servir a Deus no povo. Quando nós pensamos no bom pastor, vem à nossa cabeça muitos verbos de ação. Ouvir, o bom pastor ouve o rebanho. Está sempre disposto a ouvir. Sobretudo nos dias de hoje, o ser humano tem muita necessidade de falar. E é preciso pessoas que saibam ouvir, que tenham disposição para ouvir. Então o bom pastor ouve, escuta em profundidade. O bom pastor tem paciência, e é preciso paciência. Algumas ovelhas dão mais trabalho, algumas custam mais a entender, algumas até estão afastadas. O bom pastor também procura, vai ao encontro daquelas que estão mais afastadas, como ouvimos no Evangelho. Há outras que não são desse redil, algumas estão afastadas. O bom pastor ama as suas ovelhas e por isso dá vida por elas, vai até as últimas consequências, porque quem ama se compromete, quem ama é disposto a dar a vida. O bom pastor é um servidor, ele serve as ovelhas, a exemplo de Cristo, bom pastor, que lavou os pés dos seus discípulos, que serviu. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E na igreja, nós, padres, bispos, diáconos, somos servidores. O nosso ministério é para servir. O bom pastor não é o dono das ovelhas. Como nós padres não somos donos do povo. Os cristãos todos devem ser adultos na fé, maduros na fé, e devem ser tratados como tal, não como crianças. E nenhum batizado, nenhum cristão deve sentir-se criança. Deve amadurecer a sua fé, conhecer a palavra, saber dar razão da sua fé. Mas por causa do nosso ministério, por causa da responsabilidade que temos, nós podemos corrigir,
indicar o caminho, dizer claramente quando alguém não está agindo corretamente. Nós temos esse dever de fazê-lo, porque somos chamados a sermos pastores de um povo numa paróquia, numa diocese. Mas também devemos ter a humildade para aceitar correção. O Sr. Roque e a Dona Maria da Penha, que sempre te corrigiram, não estarão sempre perto de você, por onde você for enviado. Mas lá haverá outras famílias, pais e mães, que poderão também tratá-lo como filho, e poderão lhe chamar a atenção, e têm obrigação de fazê-lo. Os cristãos muitas vezes olham para o padre, mas tem que ver nele também um irmão, um filho, um familiar. Assim como o padre pode chamar a atenção e corrigir, da mesma forma os cristãos também podem fazê-lo. E nós temos que ter a humildade de acertar. Nós também somos humanos. Há pessoas que ainda têm a ideia, ele é padre agora, já não peca mais, é santo, está protegido. Não, continua humano. Deve parecer-se cada vez mais com Deus. Deve ser configurado a Jesus Cristo, parecido com o Mestre, com o pastor. E age em nome de Cristo, mas continua sendo humano. E por isso, essa correção fraterna que deve haver na comunidade cristã não pode falhar. Nós em relação ao povo de Deus e o povo de Deus em relação a nós. Esse deve ser a característica principal de um padre, saber trabalhar em comunhão, viver em comunhão. Eu falei desses 4 modelos, Santo Agostinho, Dom Helder Câmara, Dom Luciano e Dom José Maria Pires. Todos eles foram bons pastores, porque seguiram o bom pastor que é Jesus. Faça o mesmo, Bruno, e você será um grande servidor, será um bom padre. Não precisa ser famoso como eles, não é necessário isso, para nenhum de nós, mas seja bom, siga as orientações do bom pastor, procure fazer como Jesus, amar, servir, estar ao lado dos pequenos, ir ao encontro das ovelhas que mais precisam. É isso que Deus espera do seu ministério, é isso que Ele espera de cada um de nós. Assim seja.